Hoje nós vamos falar sobre comunicação e marketing. Esse é mais um podcast de Gestão Sem Crise com Débora Gianotto. Hoje nós vamos receber uma especialista no assunto, com muita experiência para falar todo este enredo, essa sopa de letrinhas que a gente ouve falar muita coisa e às vezes a gente não entende porque não é nosso mundo, mas a gente precisa desse profissional. Porque hoje, se você não é ponto com, você é ponto fora, não é mesmo? Então eu vou ler para vocês o currículo desta profissional. O nome dela é Caroline Fernandes, mais conhecida como Caru. Ela é especialista em marketing e comunicação com mais de 20 anos de atuação. Já trabalhou na América Latina em muitas empresas multinacionais, trazendo todo esse contexto e esse enredo do marketing, fazendo com que as marcas dessas empresas elevassem a percepção de valor. Ela é CEO da Hub Cubo Comunicação, colunista do Portal Exame e o Portal Customer, palestrante, host do podcast A Tecla SAP do Marketês, mentora do curso de marketing e empreendedores. Caru, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que a sua agenda é extremamente complicada. Gente, ela veio de São Paulo especificamente para falar aqui, vai voltar para uma outra reunião. Então, assim, se eu fosse você, eu parava esse vídeo agora, pegava papel e caneta, porque hoje nós vamos ter uma aula imensa sobre marketing e comunicação. Caru, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Débora. Foi um prazer estar aqui com você. Espero contribuir muito aí com minha sopa de letrinhas, desmistificando essa linguagem toda do marketing aí para vocês. Caru, olha, essa sopa de letrinha, é assim, agora eu já me acostumei um pouquinho, mas não é fácil, né? Então, assim, eu vou explorar muito você, porque ainda é uma dificuldade e, assim, para muitas pessoas que estão iniciando no empreendedorismo, que está vindo para esse mundo digital, entender tudo, o que o marketing e o que a comunicação assertiva faz para o negócio, tem uma grande diferença, né? Então, assim, conta pra gente aí um pouquinho do que é o marketing e a comunicação do marketing, o que é um, o que é outro, aonde eles se unem, aonde eles se separam. Conta um pouquinho pra gente o mistério, né? E por que a Caru foi parar no marketing? Bacana. Hoje eu falo que marketing e comunicação, eles andam muito juntos. Porque se eles andam desconexos, as coisas não funcionam, né? Então, como que eu cheguei nisso? Foi exatamente, eu não era da área de marketing, eu era jornalista, na verdade. Eu sou formada em jornalismo e comunicação social, então, questão de roteiros de cinema e tudo mais, eu também é minha especialidade, eu me formei nisso. E aí, quando eu fiz estágios em assessoria de imprensa, em agência começou a me despertar esse outro lado, mas eu produzia conteúdos para sites, então era uma coisa mais institucional, né? Quando eu fui para o mundo corporativo, eu ainda estava terminando a faculdade e virei assistente de marketing, mas não tinha uma área estruturada. Então, eu comecei a entender o que era um pouquinho no mundo corporativo, e aí fui me especializar. Então, eu fiz um movimento contrário. O marketing me encontrou antes de eu encontrar o marketing de fato. E aí eu me apaixonei, né? Fui fazer cursos intensivos, depois MBA nessa área. E aí fui me aprofundando nisso até abrir aí a Cubo há 7 anos, onde a gente já virou um hub e algumas outras coisas, que é exatamente isso, vai puxando uma coisa na outra. O marketing e comunicação, quando a gente fala, o marketing ele vinha com um viés mais de publicidade, uma coisa mais de venda, e a comunicação a forma de você de fato se comunicar. Então, como que você traz essas duas coisas? Então, não tem como você vender algo hoje sem se comunicar bem com o seu cliente, né? Então, hoje ele primeiro quer ver o seu valor, a percepção de como ele te enxerga, para depois, de fato, ele tomar essa consciência de se ele vai ou não comprar de você. Então, por isso são duas coisas hoje que estão muito juntas. Elas são distintas, porém elas se unem a todo momento, né? E assim, o que a gente às vezes encontra é o desencontro da comunicação para eu ou vender um produto, ou eu potencializar a marca, né? O que acontece quando acontece esse desencontro, né? Porque a gente vê até mesmo esses erros em grandes marcas, né, Caru? A gente vê umas propagandas que dão errado aí, né?
A gente entende, né, quando a gente vai olhando essas questões, muitas vezes é falta de estratégia, falta de entendimento do público-alvo, porque tem muita marca que quer se posicionar no mercado, mas ela não avaliou quem de fato é o consumidor dela e que está comprando. Então, a gente estava até falando essa semana lá na agência exatamente disso, de um cliente que ele tem um posicionamento mais premium, ele quer criar coisas mais sofisticadas, mas ele tem um público CD que faz a compra. Então, quando ele vai para as redes sociais com algo muito sofisticado, aquela persona, né? Persona, tecla SAP, é o público-alvo dela de uma forma mais segmentada. Então, onde a gente analisa qual é o comportamento dele de consumo, o que ele gosta, entre outros fatores, para de fato a gente falar que é um público-alvo mais segmentado aí, que é a persona de fato. Então, quando a gente chega nisso e avalia, por que não estava convertendo? Porque eles não viam aquele produto para eles, achavam que era caro, por mais que fosse acessível, lá para eles, na comunicação, isso não era claro. Né? Então, eu acho que tem muito essa questão de as empresas terem que entender de fato quem é o consumidor delas, fazer produtos com uma comunicação específica para eles, porque às vezes o produto está certo, o público está certo, mas a comunicação está errada. E aí é uma cadeia. Se você tem o produto certo, a estratégia certa, a venda vem. Então, falta muito essa questão do alinhamento realmente. E muitas empresas que às vezes querem gerar esses memes, essas polêmicas, né? Que a gente vai vendo algumas coisas, quero viralizar. E aí cria uma coisa que é muito fora de contexto e que às vezes é um tiro no pé também. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes ele viraliza, mas ao invés de potencializar, fica com aquela comunicação, tipo, não entendi o que a empresa quis fazer, né? E fora isso, eu falo que assim, aquela coisa do falem bem ou mal, mas falem de mim, no marketing não. Porque para você depois conseguir arrumar a sua reputação de marca é muito mais complicado. Quando você tem algo que denigra a sua imagem, com impactos disso, né? Então, tem muitas coisas hoje que a gente analisa para uma marca e para um produto. Então, no caso, quando você busca um influenciador, por exemplo, você precisa ver a reputação dele, você precisa entender se ele conecta com o seu produto, precisa ver o que ele já fez, o que pode denegrir, de repente, a sua imagem, porque é uma conexão que você está fazendo do seu produto junto a um efeito associativo de uma imagem de uma pessoa. Então, ela pode tanto te enaltecer como te afundar. Então, é uma coisa que precisa tomar muito cuidado nessa questão de sensibilidade também. Nossa, é bem interessante isso. Eu nunca tinha linkado a imagem, né, do influencer com a imagem da empresa, porque às vezes eu já vi muitas empresas pegarem um influencer da moda para fazer uma propaganda para ele e realmente não casar a situação. Você ficava assim, nossa, mas essa pessoa não tem muito a ver com a marca, né? E assim, a gente vê isso, tiveram algumas propagandas de grife que desconectou, né? Porque foi muito agressivo. Elas queriam, tipo, fazer uma disrupção e acabou tendo uma comunicação que gerou até alguns processos, inclusive, né, Caru? Você encontra... Porque, assim, a minha percepção é de não profissional. Você, como profissional, você consegue enxergar isso acontecendo com muita repetição? Essa semana, 2 já. A gente já conseguiu ver e a gente tá só na terça-feira. Então, nossa, gente, olha, toquei num ponto que eu não imaginava que acontecia tanto. Mas tem uma sensibilidade muito grande quando a gente analisa não só a questão de reputação, mas às vezes com essa questão da comunicação, o digital, todo mundo estando no digital, tem aquela coisa de entrar em polêmicas ou de aquelas discussões entre influencers, então isso acaba tendo uma outra questão, né? Então, teve uma marca, por exemplo, de cosmético, que está como influenciadora agora, que se envolveu numa polêmica falando de outra influencer. Então, isso teve uma reputação na marca que fez esse efeito associativo com essa conexão. Então, são algumas coisas que você precisa tomar muito cuidado, né? E nem sempre dá para você pensar, porque essa pessoa que se envolveu nessa questão polêmica nunca teve nenhuma outra polêmica. Então, foi uma infelicidade, realmente. Mas
Mas fato é, você tem que tomar muito cuidado com quem você traz para ter um efeito associativo da sua marca. Qual que é o ideal, né? Quando a gente está falando de pequenas empresas, empreendedores, você ser sua própria marca. Você ter a cara da sua marca como um porta-voz de fato. Mas, se você quer trazer aquela questão de criação de relevância, trazer um engajamento maior, ser mais conhecido, hoje a estratégia de marketing de influência, ela está inserida em todos os contextos. É necessário e faz parte de planejamento de marketing de todas as empresas aí grandes, e as menores já estão entendendo, e outras que são pequenas já entendem também que micro e nano influencers também fazem sentido dentro do segmento delas, dentro do nicho, e estruturando alguma coisa dentro disso. Eu notei mesmo que tem muitas, não empresas grandes, porque as empresas grandes têm budget, né? Ou seja, dinheiro, né? Para investir nas megas, né? Mas as empresas menores pegando pessoas não de renome, mas que está em crescente, né? Para fazer algumas propagandas. Eu vi, é uma tendência agora de trazer micro-influencers para fazer essa proposta? É uma tendência muito grande quando a gente pensa principalmente em empresas menores que não têm esse orçamento, budget, orçamento, verba. São algumas das palavras que a gente pode usar para essa questão. Para trazer para o seu plano de marketing e estratégia. Então, qual que é a ideia? Muitas vezes a gente tem lugares segmentados, ou por região, ou por um público-alvo específico, ou por uma cidade. Então, com isso, você já consegue ir segmentando as pessoas. Então, vamos falar assim, que, por exemplo, você quer fazer para uma marca local, de uma cidade menor, você não vai trazer a Anitta. Porque a Anitta tem milhões de seguidores aí, só que é mundial. Então, para você conseguir recuperar esse investimento que você está fazendo, por exemplo, com uma Anitta, você precisaria vender muito mais. Sim. Então, a chance de você ter um prejuízo mesmo tendo a Anitta como garota propaganda, não é pela questão do efeito da imagem da Anitta, mas sim porque hoje ela tem tantos seguidores de tantos outros lugares que não vão até essa cidade para fazer a compra, a não ser que seja algo online que entregue em todos os lugares, seja um diferencial muito grande. Agora, se você pega um influencer pequeno, com menos de 10 mil seguidores que seja, dentro da sua região, localidade, público segmentado, as pessoas que seguem são do mesmo setor e próximos, sua chance de conversão é muito maior, com custo ínfimo em relação a isso. Muitas vezes você consegue trocar por produtos, então você não precisa necessariamente despender financeiramente de um valor de investimento, e sim você tem uma troca por essa outra questão e você traz a reputação dessa outra pessoa. Então, hoje é um movimento, sim, que tem sido feito muito grande, e quando a gente vê até nos ROIs, então o que é ROI, Tecla SAP? É o retorno de investimento dentro desses produtos e serviços. Quando você faz essa troca, ele acaba sendo mais assertivo, e a conversão, o que é a conversão? É quando você vai analisar quanto que se vendeu com essa pessoa, ela acaba sendo maior. Então, é sim uma estratégia e algo bem interessante de ter acontecido, e um movimento do mercado, sim. Ah, que legal. Eu vou pegar um gancho da sua fala em relação à marca. E quem não quer investir nisso, mas ele tem uma empresa e tem ele que é o representante, então, assim, vamos pegar por exemplo, o meu exemplo. Eu tenho uma empresa de consultoria e eu tenho um Instagram, Débora Gianotto. Eu abro 2 contas, fico com uma conta, eu represento, eu sou a cara da marca, eu posso explorar a minha imagem para a minha empresa. O que é melhor? Qual é a estratégia melhor? O que fazer? Porque é uma dúvida minha, mas eu creio que deve ser a dúvida de muitas pessoas, né? Você é a cara da empresa, você é a marca da empresa, eu misturo vida pessoal, profissional, é um Instagram só, 2... O que fazer com isso? É uma excelente pergunta essa, Débora. Tem muita gente que me procura exatamente com esse questionamento: o que eu faço? E aí, o que eu falo é muito simples. Se você está vendendo na sua empresa serviços que não são conectados diretamente com você, tem outras pessoas que executam, você não precisa ter dentro só do seu Instagram. Obviamente que você vai trabalhar muito hoje com collabs, né? Que a gente fala de trazer de um para o outro. Mas, às vezes, se você quiser eventualmente mais para frente vender essa empresa, ela não pode estar tão associada só a você. Obviamente que você vai ser a porta-voz, você vai ser a cara da empresa, mas se você tem outros produtos, outros serviços, ou até outros papéis que você faz hoje dentro do seu trabalho desconectados da empresa, faz sentido você ter um pessoal onde você fala do todo,
de tudo que você faz no seu 360 e um segmentado só para a empresa. Agora, se uma coisa é a mesma, uma com a outra, né? E se a empresa às vezes leva até o seu nome, faz sentido você conectar um só. O que não vale é você criar, por exemplo, um Débora Gianotto pessoal e um profissional. Então, as pessoas hoje, eu brinco que hoje nas redes sociais, como o próprio nome diz, sociais. As pessoas querem socializar, se relacionar, se envolver e querem ver seu dia a dia. Independente do que você está fazendo, ser profissional ou não, porque elas sabem que você também tem uma outra vida fora disso, né? Então, elas gostam também de acompanhar esse outro lado, do que você faz no seu tempo livre, quais são os seus hobbies, o que você gosta de ler, enfim. Não precisa ser aquela coisa só catálogo, né? A rede social não é para ser um catálogo, aquela coisa de uma foto com o produto e compre aqui. Pelo contrário, as pessoas querem ali ter um envolvimento, ver o que você traz de conteúdo interessante para ela analisar se isso faz sentido para ela ou não na conversão depois. Mas ela vai te acompanhar um tempo ali. Então, não é só uma questão de catálogo. Você tem uma entrega de conteúdo legal, interessante, que hoje, com tanta gente que a gente tem nas redes sociais e a entrega tão pequena, as pessoas vão analisar de fato se faz sentido ou não de seguir. Então, ser só um catálogo, a chance de não ser atrativo é muito maior. Então, hoje eu coloco no feed o mais profissional e nos stories uma coisa mais pessoal, ou mais... Coloco um pouquinho da minha vida pessoal para que quebre um pouco esse gelo daquela coisa só corporativa, só coisa séria, só conteúdo. Eu digo que quando a gente está falando só de Instagram aqui, usar e explorar ao máximo todas as ferramentas que ela tem. Então, hoje a gente tem parte de feed, de stories, de reels, né? Todo esse contexto, agora o Threads que está chegando aí também. Mas hoje, a sua vitrine, vamos dizer assim, é o feed. Então, as pessoas, elas chegam pelo seu feed, mas elas, de fato, te acompanham, te seguem no dia a dia por causa de stories. O stories virou aquela coisa que é antigo comercial de TV, né? Então, as pessoas ficam ali zapeando, estão fazendo outras coisas no stories, então elas consomem muito aquilo. Já o feed é uma coisa que entrega mais na questão de atração, né? Então, hoje eu acho que se você faz, por exemplo, uma viagem legal, alguma coisa interessante que você quer mostrar do seu dia a dia, é legal colocar no feed também. Agora, se é uma coisa muito pontual, um café com alguém, alguma coisa assim, vai pro stories de algo mais leve. Se é algo que você quer, de fato, que perpetue, que você quer que as pessoas vejam mais de uma vez, vai pro feed. Mas, se não, você pode ir mais pra uma coisa mais leve, realmente. Um dia eu estava apresentando minha empresa, né, numa apresentação comercial, e eu falando com a pessoa, no término da apresentação, ela virou e falou assim, o que você está falando realmente conecta com o feed do seu Instagram. Nossa, né? Eu fiquei um pouco assustada com essa informação. Eu falei assim, nossa, olha o quanto as pessoas realmente vão buscar informação de você. Porque assim, nós que somos profissionais, que temos empresa, além de tudo, a gente também tem o LinkedIn. Que lá o LinkedIn já é bem profissional mesmo, bem voltado, né? Assim, tem algumas pessoas que colocam meme, mas é mais voltado para a parte profissional. E assim, ela não foi no LinkedIn me buscar. Ela foi no Instagram olhar se o que eu estava falando realmente eu colocava lá. Então, assim, o quanto que precisa ter uma vitrine muito bem organizada, né? Falando realmente aquilo que você faz, né? Não, com certeza. E foi muito legal você trazer agora também a questão do LinkedIn, né? Eu falo que hoje a gente não pode ser refém de uma rede social só. Então, muito mais que uma rede social, é importante você ter a presença digital. Então, presença digital hoje, quantas redes sociais a gente tem hoje? Então, a gente está falando aí de LinkedIn, tá falando de Instagram, de Facebook, de Threads agora que é novo, de TikTok, de Twitter, de Pinterest, enfim, tem várias outras, Snapchat, porque quem acha que Snapchat morreu, se você tá falando com um público adolescente, lá ainda tá o seu mercado. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar e TikTok é algo que as pessoas não estão usando como deveriam, porque tem esse estigma de ser só uma dancinha, né? Então, é importante você entender o seu mercado, entender o contexto
Porque hoje, lá dentro, é uma infinidade de coisas absurdas também. É muito grande, o engajamento é maior, a parte orgânica funciona mais. E diferente das outras redes que se associam de, uma coisa é só vídeo e foto, uma outra é só uma parte corporativa, porque LinkedIn também já saiu daquele estigma de é só currículo, né? Mas as pessoas sabem que ali não é a sua vida do dia a dia. As pessoas sabem que o que você está colocando ali é puramente comercial. Quem não faz isso destoa do que é o conteúdo ali. Então, essa pessoa que te buscou dentro do Instagram, ela quis entender quem era você, mais macro. Ela quis ver a sua parte corporativa, do que conectava, e do que era a sua vida pessoal. Até porque seu Instagram é aberto, porque você hoje é uma pessoa pública em relação à empresa que você tem e tudo mais. Então, isso é legal, ela entender essa verdade. E que bom, e parabéns para você, da pessoa conseguir conectar e falar, você realmente é você mesmo. Que hoje a gente vê que isso é algo muito diferente. As pessoas mudam o seu posicionamento, nem sempre a verdade, né? O mundo inventado das redes sociais. Então, trazer essa verdade conectada no mundo real é extremamente importante. Por isso que tem muita gente em crise hoje, porque assim, a gente está vendo muitos influencers, muitas pessoas entrando em depressão porque fica, né, desconexo. Nas redes sociais é uma coisa, a vida real é outra completamente diferente, né? Eu vejo que hoje trabalhar nas redes sociais de uma forma 100%, né, conta ali, não que a gente não trabalhe, mas a gente tenha o outro lado do nosso trabalho, mas você ser uma pessoa de influência, que você trabalha focado só em rede social, e ali é o que você está trabalhando no seu dia a dia, é muito duro. Você precisa ter uma parte psicológica muito boa ali, porque existe hater, as pessoas, elas não têm noção, né, muitas vezes, que é uma outra pessoa que tá ali. Então, elas saem falando sem filtro. E aí, uma recomendação que eu faço, porque às vezes as pessoas fazem isso sem querer. Não gostei da roupa, tá muito magra, tá feia, tá não sei... É uma pessoa que tá vendo tudo aquilo, né? Exatamente. Então, você falaria isso na cara da pessoa? Eu sempre coloco e faço essa provocação para pensar antes de você mandar alguma coisa, porque isso pode ferir. Então, hoje, essa questão de sanidade mental, né, de muitos influencers que a gente vê, tem um pouco disso também, da questão das críticas. Como que a gente lida nas críticas no dia a dia? E quando elas vêm em volume, né? Porque porque às vezes vem avalanche, então, porque começa com um e o negócio vai tomando proporções estratosféricas, né? E eu vejo que hoje isso é muito complicado, né? Principalmente que a maioria que a gente vai vendo desses que vão entrando e tem carreiras meteóricas, eles são jovens. Então, na nossa época jovem, a gente não tinha isso. Que bom, né? Que é essa coisa da competição, de ver aquela vida linda, maravilhosa, que todo mundo posta, aquele bom dia, que a pessoa 5 da manhã acordou, às 8 ela já treinou, fez 3 reuniões e cuidou da família. Super produtividade, né? E aí aquela positividade tóxica que a gente fala, que... Ótimo que aquilo funciona para aquela pessoa e ela pode postar aquilo, desde que seja uma verdade, uma realidade dela, porque outras pessoas começam a se colocar nesse contexto e falando assim, nossa, o que tem? Minha vida não é interessante. Minha vida não é legal, não consigo fazer tudo isso, então, né? Então, tudo isso, a gente tem que ter uma responsabilidade do que a gente posta também, né? Então, o que é a vida real, o que não é. E assim, como administrar tantas redes, né, cara? Porque assim, eu sou super pequena comparado aos gigantes. E eu tenho ali Instagram, Facebook eu não uso, mas replica, né, do Instagram para o Facebook. Tenho o LinkedIn e agora a rede nova linkada ao Instagram. Como dar conta de tudo isso? Como eu saber qual a rede correta para o meu público? E a gente não falou do YouTube aqui. É YouTube. Eu esqueço do YouTube, porque eu sou nova no YouTube, gente. Nem mas TikTok, eu tô lá. Nem Twitter, enfim. Hoje, quando eu falo de presença digital, é importante você estar em todas. Caru, como dá conta, senhor? Não, exato. Quando a gente começa a criar as nossas audiências, e eu vejo muitos gurus falando, você precisa criar um conteúdo diferente para cada uma das suas redes sociais. Eu discordo. Ai, que bom. Talvez essa seja um pouco polêmica, mas é porque... Vai para todas, igual. O meu foco é sempre desmistificar a linguagem do marketing e trazê-la de uma forma acessível. Então, a gente está falando de pessoas pequenas que estão entrando, empreendedores, empresas menores, que elas vão ter uma capacidade de criação menor e mais enxuta. Então, é preferível você estar numa capilaridade maior do que você estar presente numa rede única
que você entrega sempre para as mesmas pessoas ali. Então, quando a gente fala até de algoritmos, né, do que está por trás das redes sociais, a entregabilidade de redes sociais como o Instagram tem caído cada vez mais na parte orgânica. Então, inclusive para os seus seguidores. Então, você ter várias redes sociais onde você entende qual é o seu tipo de conteúdo. Eu tenho um conteúdo que vai para o feed, que é uma arte, um conteúdo, é um carrossel, é um vídeo, dá para eu postar ele no Facebook, no LinkedIn, dá para postar ele no meu feed, dá para fazer um textinho menor daquilo no Twitter. Então, dá para você ir adequando. Eu fiz um vídeo mais curtinho, dá para jogar no TikTok também. Então, outra coisa que eu falo que as pessoas acabam não usando hoje em dia, falando que não funciona. Hashtag. Eu uso. Use mesmo. Mas use da forma eu tô certa. Salvando o meu nome. Isso. E use da forma correta. Use o que conecta de fato com o conteúdo que você está colocando ali, para que de fato as pessoas busquem. No TikTok, essa é a arma secreta para viralizar. Usando uma hashtag que faça sentido e que conecte. Porque a entregabilidade lá é muito maior do que o Instagram. Então, voltando a falar, né, de TikTok, porque eu estive lá recentemente e foi para mim um universo muito grande, porque a gente mesmo que trabalha com marketing vai entendendo outras coisas, né? Hoje eles não se consideram nem uma rede social, eles são uma plataforma de conteúdo e de engajamento. Então, hoje no meu TikTok, o que aparece para mim? Dancinha? Não, aparece inteligência artificial, porque é o que eu busco. Sim. Então, ele vai de acordo com o que você vai buscando. Então, meu público não tá lá. Tá. Faz um teste, eu falo testa primeiro. Usa as hashtags que são conectadas com o seu segmento, com o conteúdo que você de fato está falando, porque isso faz todo sentido. Então, eu vou testar, porque eu só tenho a conta e nunca fiz absolutamente nada no TikTok. Não, cortes de podcast, por exemplo, lá tem uma alta recorrência e entregabilidade, funciona muito. Então, qual que é a minha ideia? Eu falo muito do cross-mídia na presença digital. Então, você coloca o seu site ali dentro, em todas. Então, a navegação entre elas vão chegar para um denominador comum que é você. Sim. Então, muitas vezes vão te enxergar dentro do TikTok, muitas vezes dentro do Instagram ou do próprio LinkedIn. Aí você faz o cross entre essas mídias para que as pessoas te encontrem nos mesmos lugares. Não quer dizer que quem viu no TikTok seu conteúdo vai ver no Instagram, até porque o algoritmo do Instagram vai te derrubando cada vez mais. Então, assim, a gente tem visto que eles querem que você pague para estar ali. Era a minha próxima pergunta. O que é esse verificado agora, Carol? A gente paga, não paga? Se não pagar, o que acontece? E agora, eu vi hoje uma matéria que tem o selinho dourado. O que é esse selo dourado, gente? O selinho dourado, por enquanto, parece que é um mito. Tá? Não, ainda não foi divulgado oficialmente pelo Meta. Meta é a empresa mãe aí, dona tanto do Facebook, do Instagram, do Threads e do WhatsApp. Eles ainda não confirmaram que esse selo dourado de fato vai aparecer e vai vir agora. O selo azul, né? Comprar ou não comprar? Duas coisas que você precisa fazer uma análise dentro do seu perfil se o seu perfil ele é uma conta pessoal que você só usa para mostrar sua família, coisas mais amenas, não faz sentido. Eu vejo se não é necessário comprar. Agora, a partir do momento que você usa ele para trabalho, ele faz sentido por alguns motivos. O próprio Meta diz que a entregabilidade do seu conteúdo vai ser maior e seu engajamento. Então, a partir do momento que você tem algo pago ali, você vai entregar mais, são mais pessoas vendo seu conteúdo, são mais pessoas e o potencial aí de conversão, enfim, de entregabilidade do seu material. Além disso, as pessoas têm tido muito perfil fake. Tem muita gente roubando os seus Instagrams, então tendo que entrar como via judicial ou entrando com o hacker do bem, que agora chama, né? Porque o hacker te rouba a conta e você contrata um hacker do bem para conseguir sua conta de volta. Então, assim... Nossa, eu não sabia dessa. Exato. E aí... Com o selo azul, isso te facilita, porque você coloca os seus dados, você tem um pagamento ali, então ele te tem uma contrapartida diferente, que é ter uma interação com uma pessoa mesmo. Porque quando você, não sei se você já tentou alguma ação direto com o Instagram, você não tem um telefone para falar, não é um ser humaninho que você quer falar ali. Por mais não tem um 0800, um call center, né? E é aquela coisa que eu falo, por mais que a gente goste de ser digital, que tudo facilite, que a gente conecta, tem uma hora que a gente precisa resolver as
as coisas, né? De uma forma mais ágil. Sim. Por mais que seja um chat com um ser humano ali atrás, que não seja um robô. Ou que você não tenha uma interação. Você manda um e-mail ou manda uma mensagem, você vai receber daqui 24 horas um retorno, alguma coisa assim. Então, é muito importante, de fato, para quem trabalha nessa área, porque você tem uma pessoa a quem recorrer em algum problema como esse. Então, se você trabalha com isso e com a sua imagem, é legal você ter, de fato, o selo azul. O selo azul, por ser só o selo azul, aquela coisa de, agora minha conta é verificada, né? Só para falar isso, hoje eu vejo que o potencial do verificado não é o status. Só por status de ter o selo azul, não faz sentido comprar. Agora, por todo o restante que ela traz de contribuições, eu acho sim que é viável quando a gente trabalha nesse produto. Até porque o selo azul ele só está sendo comercializado para contas de pessoas. Por exemplo, empresas não podem comprar o selo azul. Sim. Então, mostrar que você é você mesmo, né? Então, isso traz também uma credibilidade para as pessoas que te enxergam. Quando elas vêm, elas falam, bom, porque quando você vai comprar o selo azul, você tem que fazer um Face ID, né? Tem um reconhecimento facial, você tem que mandar documento seu. Então, para a pessoa te dar um golpe mostrando que quem é com o selo azul, fica muito mais difícil. Então, por isso que eu vejo que é importante para as pessoas aí. Principalmente quando vende mentoria, consultoria e tudo mais, para não ter esses golpes, né? De compra e não recebe, mas daí assim, minha conta não era verificada. Enfim, eu acho que isso é importante para quem trabalha nessa área. Gente, olha que explicação maravilhosa. Eu estava em dúvida se eu fazia ou não a assinatura do verificado, mas ela me convenceu, Caro, hoje você tem uma empresa extremamente conceituada, atende muitos clientes, né? E assim, explica pra gente o que a gente não pode fazer, ou o que a gente tem que fazer para ser o mais assertivo possível nas questões aí, tanto do marketing digital quanto na comunicação, ou deixar de fazer ou não fazer, para que a gente não cometa alguns erros. Porque tem empresa que deixa de existir por causa de um marketing errado, de uma comunicação errada. Né? A gente já viu empresas sumirem do mapa por causa disso. Né? Eu falo que hoje todo mundo precisa de marketing. Do pequeno ao grande, até como marketing pessoal, enfim. Todo mundo precisa se posicionar de alguma forma. E aí, quando a gente fala das empresas e pequenos, o que fazer e o que não fazer? Não existe uma receita de bolo específica, mas daí vamos aí alguns passos que são muito importantes. Primeiro de todos é conhecer o seu cliente. Então, entender quem é o seu cliente e onde ele está. Então, se você está abrindo uma empresa nova, para quem você quer comunicar? O que você quer falar? Onde esse público está? Então, você faz minimamente esse estudo de análise de ambiente, que a gente chama, para você ver aonde ele está. Você avalia quem são seus concorrentes, diretos ou indiretos. O que é isso, Caru? Concorrentes diretos são pessoas que competem diretamente com você. Concorrentes indiretos, que muitas vezes são maiores que você, mas você quer se espelhar naquilo que é onde você quer chegar. Então, eu brinco muito, né? Mira na lua que se acertar uma estrela, você já está no lucro, né? Então, vamos ter uma estratégia, de fato, para isso. E como que a gente cria essa estratégia? Você precisa entender com quem você quer falar, você precisa entender o que sua concorrência está fazendo, você precisa ter o produto certo para essas pessoas, para daí a gente pensar nessa comunicação para envelopar isso aqui. Então, Nossa, não é tão fácil, simples, não né? é tão fácil, porque só fazer post na rede social por fazer não vai ter resultado. Eu aprendi, acho que foi com você que você fez um comentário numa postagem sobre panfletagem, né? Não fazer panfletagem, né? Tipo, colocar lá e deixar a coisa rodando. Exatamente. É aquela coisa, a panfletagem que eu brinco muito é que quando você faz o panfleto de rua, eu faço um milheiro, tá bom, mas quantas pessoas viram isso? Não sei. As pessoas que distribuíram mesmo para todas as pessoas, elas pegaram bolinhos e entregavam de 2 em 2, de 3 em 3. Você não consegue ter um retorno desse investimento. Já no digital, você consegue ver quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas curtiram. Você tem as métricas de social que a gente fala, né? Que é do engajamento. Nem sempre a conversão você vai conseguir ver através da rede social. Sim. Só com um anúncio, de fato, que você faz o traqueamento. O que é o traqueamento? É um link direcionado, que aí você sabe que veio daquela campanha e tudo mais.
mais você consegue ter um norte do que está agradando ou não seu público, né? Então, isso é super importante hoje do que é preciso fazer. Então, vamos lá, de novo. É a questão da estratégia, o público-alvo, analisar os seus concorrentes, ver se esse produto é o que esse cliente quer. Se você conseguir fazer uma pesquisa mínima que seja, com 5 perguntinhas para essas pessoas, você compraria esse produto ou esse serviço, o que faria você comprar ou não? Para pessoas que você entende que façam sentido dentro desse contexto, ótimo. Deixar, às vezes, enquete dentro do Instagram. As pessoas acham que é só uma coisa de fazer sim ou não. Ali você tem uma ferramenta poderosíssima como uma pesquisa. Assim, e onde eu vou gerar uma pesquisa ver as pessoas? As pessoas que te seguem. Você coloca lá uma pesquisazinha pequena, um stories, você já vai medindo, né? No mês, se você fizer um por dia, você já tem 30 perguntas, onde você já consegue fazer uma análise, né? Então, são algumas coisas que já são possíveis de ir fazendo para estruturar. Que, inclusive, é até ferramenta do próprio Instagram, né? Exato. Ferramenta nativa, né? Não tô falando para comprar nada, né? Então, são aquelas coisas que você consegue... aquelas caixinhas de perguntas, enquetes, sabe? Quando você vai lá na carinha lá e clica, tem N opções de ferramenta lá que a gente pode usar para fazer o que a Caru tá falando. Procurar informações dentro do nosso público. Caru, uma coisa que às vezes eu vejo, a gente ouve muito falar, né? A gente tem amor ao nosso produto e quer empurrar o nosso produto para o público e não necessariamente o público quer comprar aquilo que a gente tem paixão, né? Eu uso essas caixinhas para fazer o direcionamento para eu ir organizando, arrumando aquilo que eu faço, o que eu quero vender para o público certo. É essa a ferramenta, então, que eu uso. Também. E eu uso uma frase que eu falo, todo mundo quer comprar. Mas nem todo mundo quer que te ofertem a compra. As pessoas, elas querem ter essa opção e elas terem pela cabeça dela aquela coisa assim de você o tempo inteiro comprando, você vira aquela pessoa chata. Sim. É aquele vendedor que fica atrás de você. Nossa, na horrível, loja. né? Então, nossa, o segurança, é isso né, na rede social, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa sensibilidade de... Nossa, toda hora esse cara querendo vender. Então, isso realmente é uma coisa que acaba tendo um distanciamento, né? Então, quando a gente vai criando conteúdos, a pessoa vai vendo aquilo de uma forma interessante, a hora que ela precisar, ela tem que ter a sua recorrência de marca. O efeito associativo de, putz, preciso disso. A Débora. Então, é algo que a gente precisa fazer de uma forma mais sutil em rede social. Não é um catálogo. Já num anúncio é diferente. Você pode... Inclusive, existem os 2 formatos, né? A gente brinca muito de teste AB. Que o teste AB a gente testa uma coisa, testa a outra, vê qual que tem uma performance melhor para, de fato, rodar um anúncio e ver aí qual que converte mais. Mas a gente testa muito uma coisa mais cara de anúncio, de venda, e outra com mais cara de conteúdo, que lá no final a gente coloca um CTA. Até que ela sabe do que é CTA. É quando a gente coloca um clique aqui, comente aqui, o que você achou, mande para alguém, salve link esse na post, bio. link na bio, exato. Todos esses são os CTAs, que é onde você dá algum comando para que essa pessoa direcione alguma ação aí, né? Alguma tomada de ação. Então, é muito legal a gente fazer esses testes e as pessoas querem cada vez coisas mais sutis mesmo. Elas querem ter minimamente essa percepção que a tomada de decisão é dela, e não que você está querendo empurrar um produto, né? Então, muitas vezes eu falo que hoje é legal a gente falar do tipo de dor que a pessoa quer. E não falar assim, eu sei que você tem essa dor, você precisa disso. Não é assim. Existe tal coisa que desencadeia tal coisa. Então, por exemplo, dentro do seu alinhamento, líderes hoje têm as dificuldades da liderança com pessoas de múltiplas gerações. Então, quando a pessoa enxerga aquilo, ela fala assim, eu tenho Tem isso. esse problema. Então, quando a gente vai de uma forma diferente, mais sutil, a pessoa fala, é isso que eu preciso. Diferente do você líder precisa disso. Né? Então, são coisas que a forma de conteúdo, o contato, a sensibilidade na questão da linguagem muda completamente.
vou aproveitar que você é uma colunista, né, da revista Exame, e você fala exatamente desse marketês, né, a tecla SAP, desse monte de sopa de letrinhas que você já explicou várias aqui pra gente. De onde veio essa ideia de você construir, simplificar, né, essa sopa de letrinhas e como você foi parar na Veja, na Veja não, desculpa, na Exame, que é uma revista extremamente bem conceituada, né? E a gente consome aquele conteúdo e, assim, tão simples. Você explica de maneira tão clara, objetiva, simples. De onde surgiu isso daí? Tinha demanda das pessoas perguntando, explica isso pra mim, Caru. Tinha, na verdade, desde o meu mundo corporativo, porque quando eu entrei lá na multinacional, eu era assistente de marketing, não tinha uma estrutura, eu criei estrutura, cresci com a empresa por 9 anos, tive uma equipe muito grande, onde eu tinha gestão América Latina. O meu diretor, o meu presidente depois, ele não era da área de marketing. Então, eu fazia gestão de assessoria de imprensa, gestão de agência, e aí quando eu tinha que trazer alguma coisa para ele não entendia. Então, quando a gente fazia reunião com a agência, ele olhava para mim e falou assim, tá, me explica. O que é inbound marketing? O que é landing page, né? Então... Lead, né? Exato. Então, o que é CPC, né? Então, tem algumas coisas que eu já comecei naquela época a fazer a tecla SAP. Uhum. E para os nossos clientes dentro da agência, quando a gente falava alguma coisa, então, obviamente, a gente usa as linguagens com que a gente tem que usar. Então, até acho que no meu primeiro artigo da Exame, que chama Alguém Aperta a Tecla SAP do Marketês, eu falo que existe o juridiquês, o mediquês. Quantas vezes você vai num médico e ele começa a falar um monte de coisa e você fica assim... Hã? Vou sobreviver. Tá tudo bem. Um remédio cura, né? O que eu tenho, eu passo no cabelo esse remédio, eu tomo. O que é pra fazer, né? Então, é muito isso. A parte jurídica também tem muito, enfim. Cada profissão tem a sua. Acontece que o marketing hoje, como eu falei, ele é para todo mundo. Todo mundo precisa do marketing. Então, a gente usar esse vocabulário com pessoas que não são da área do marketing e precisam do marketing, complica muito a vida das pessoas. Uhum. Então, eu falei, não, a gente precisa desmistificar isso e simplificar essa linguagem. Então, quando eu comecei a criar, o cliente ele não precisa de uma landing page. Ele fala, porque você precisa de uma LP, piora, né? Fala assim, aquele disco que era de vinil, onde eu vou pôr isso? Não tenho nem mais onde colocar. Então, você precisa de um formulário de contato para colocar no seu site, onde as pessoas preenchem e você vai converter em lead, que são contatos de pessoas para você começar a entrar em contato e vai avaliando. Então, quando a gente vai desmistificando isso, o cliente fala, é isso que eu preciso. Quando você fala landing page, o cara fala, não é disso que eu preciso, não. Eu preciso de algo muito menor, né? Porque até o nome parece que é um negócio caríssimo. Então, o desmistificar veio muito para atender as empresas. Porque eu entendi na multinacional que eu trabalhava, onde o meu superior, ele não tinha essa linguagem de marketing. E quando eu comecei com a agência, eu falava direto com donos de pequenas empresas ou com gente da área comercial. Muitas das empresas acabam nem tendo hoje uma área de marketing. Então, a gente precisa ter uma linguagem de fato mais simples para falar. E eu não vejo ninguém falando disso hoje. Então, como que eu cheguei exatamente foi essa questão. Falar de uma forma diferente do que todo mundo fala como guru, como especialista, falando cada vez mais difícil. Eu quis tornar aquilo de uma forma simples e acessível para todo mundo, né? Então, o conteúdo está lá disponível, as pessoas podem acessar aquilo a todo momento. E eu fiz um glossário também. Eu tenho um glossário que fica lá no link do meu site, que você pode baixar com as principais teclas SAPs também de marketing aí, porque eu vejo que é uma dificuldade das pessoas, né? E a tecla SAP do Marketês, a gente virou uma marca agora. Além da coluna, a gente tem também o podcast, o livro que está saindo e tem algumas outras variações que estão vindo aí também, além da palestra, enfim. Essa é a questão de como tornar isso acessível em todos os canais, né? Então, a pessoa pode consumir ali
no virtual, ela pode se aprofundar dentro de um livro, se aprofundar dentro de uma palestra, enfim, tem uma infinidade de outras coisas aí. Porque, olha, agora não tanto, mas quando eu saí da CLT, fui empreender, gente, eu ouvi, às vezes eu estava em curso, em treinamento, ficava ouvindo, falei assim, meu Deus, 50% do que se falava eu não entendia, porque... Né? Tem todas essas palavras dentro do contexto. Eu falo assim, meu pai do céu. Não, e aí você vai anotando a primeira, a segunda, a terceira. Chegou na quarta, você fala assim, já me perdi no que estava falando, que combinava porque com você aquilo. perde o contexto, né? Da interpretação do que a pessoa está falando. Daí você já abandona a causa. E daí você fala assim, gente, eu tenho que estudar um marketing antes para poder entender um treinamento, né? Exatamente. Mas é complexo, mas tudo é uma questão de... costume, você vai aprendendo, vai usando e vai se tornando comum, né? O linguajar. E, né? obviamente, é o tipo de vocabulário que dentro da agência a gente fala muito. Mas quando a gente vai para o cliente, a gente tem que ter uma questão de simplicidade para conectar também. Sim. Porque senão você não conecta com o seu cliente. E nem consegue converter em cliente, né? Porque, tipo, não sei, não entendi nada que aquela mulher lá falou, né? Nossa, que apresentação grande, não falou nada com coisa nenhuma, não entendi nada. Exatamente. Tanto que até meu time brinca que eu peço sempre ajustes nas apresentações, falam, mas você nem faz a apresentação. Eu falo, não, eu quero entender o que o cliente quer para eu poder sugerir para ele. Então, o cliente fala 90% do tempo e eu falo, olha, a gente consegue estruturar isso. E é isso. Não precisa ficar mostrando um monte de coisa que ele não vai entender de repente de algo muito conceitual, né? Apresenta o que ele vai falando, você vai tendo esses insights para mostrar e direcionar realmente. Por isso que é sempre ouvir mais e falar menos, né, Carol? Exatamente. É sempre assim, para quem é comunicativa, eu tenho uma certa dificuldade, confesso, porque eu quero falar, né? Então, o respirar e ouvir não é fácil. Mas eu acho que aí também a gente entra naquela situação, eu não sei se você tem... Qual é a diferença, né, entre um especialista e a pessoa que é um gerador de conteúdo? Para a agência, isso tem diferença? Muita. Eu fiz até um vídeo recentemente falando exatamente disso, de geração de conteúdo e de especialista. Quando a gente está falando de uma pessoa que está gerando conteúdo, qualquer pessoa pode gerar conteúdo porque as redes sociais estão ali abertas para todo mundo se comunicar e se dizer. Agora, quando você vem uma pessoa que de fato estudou aquilo, entendeu aquele contexto, para ela trazer, principalmente quando a gente fala de conteúdos mais aprofundados, de segmentos mais estruturados, não dá para uma pessoa só gerar um conteúdo sem entender o que está falando especificamente, né? Hoje eu falo que gerar conteúdo o ChatGPT gera, mas você precisa de um especialista para refinar, para de fato sair alguma coisa boa, né? Sim. Essa coisa do ChatGPT, ele é o lado bom, o lado ruim. Mas ele faz coisa errada, porque eu já fiz N pesquisas na minha área e ele me trouxe respostas não tão assertivas assim, né? É por isso que eu tô falando, gerador de conteúdo até o ChatGPT gera, mas ele precisa de uma especialista como você, operando e lapidando ali para aquilo sair de uma forma correta. É a mesma coisa o conteúdo mais aprofundado com o especialista. O nível de conteúdo e de eficiência acaba sendo muito maior. Porque o especialista, ele te traz a estratégia, ele te traz o entendimento, ele te traz o porquê. Não é um conteúdo por conteúdo que ele está produzindo. E sim, existe um motivo, uma intenção, na verdade, ali. Essa é a diferença. Ele tem um embasamento, né? Ele tem uma robustez de informação, né? Não é aquela coisa rasa. Você perguntou uma coisa mais profunda, a pessoa fica tipo, cri, né? Ela se baseia em livros, em estudo científico, em experiência de vida, né? Então, assim, é muito mais robusto isso daí, né? E muitas vezes quem produz conteúdo, ela não tem uma intenção do que com aquilo, ela está produzindo um conteúdo. Agora, eu vou produzir um conteúdo porque eu quero que me gere likes, eu quero que converta em venda. Então, o especialista, ele te faz um conteúdo com intenção. Esse é o principal. É diferente mesmo, né? O conteudista, então, ele é raso, é mais raso. Ele abre uma rede social e fica postando informações. É informativo, né? Informativo.
Vou pegar o gancho que você falou do ChatGPT e assim, o que você acha em relação à inteligência artificial? Você acha que realmente ameaça o marketing? Porque assim, a gente vê muita coisa, cria conteúdo, cria post, cria card, cria vídeo, cria parece que é uma sumidade, a maravilha do mundo. Você acha que isso vai realmente impactar o mercado? Vai. Eu acho sim que ele vai impactar o mercado. Estudei muito a respeito para falar um pouquinho disso, mas ele vai com ressalvas, tá? Uhum. Hoje ele não substitui o ser humano. Você mesmo acabou de falar que o ChatGPT tem as falhas dele. Se eu não me engano, é até 2021 que ele está atualizado. Então, a gente tem aí... setembro de 2021. Então, a gente tem aí quase 2 anos sem ser atualizado. Uhum. Então, a gente tem que entender que ele é um facilitador. Então, ao invés de você... E eu acho sim que ele substitui algumas vagas. Assim como os totens estão substituindo no supermercado, sim. Assim como em várias outras coisas, a gente vai vendo essa questão de como está a evolução de tecnologia e funcionalidade. E na área de marketing não é diferente. Então, antes a gente precisava de várias outras ferramentas, hoje tem uma agilidade maior, mas você precisa de alguém operando a máquina. Sim. Exatamente. Então, às vezes, eu entendo que hoje todas essas ferramentas novas de inteligência artificial que estão vindo para o mercado, elas são como se fossem assistentes. Então, sim, tira empregos das pessoas que estão hoje em cargos de assistente que apoiam. Então, preciso extrair um conteúdo desse, eu preciso de uma pesquisa dessa. Só que aí depois quem vai juntar tudo aquilo para se aprofundar naquela questão daquele conteúdo é um especialista. Então, às vezes, ao invés de você ter 3 analistas júniores e 2 sêniors, você precisa de 2 sêniors só, porque o resto, os comandos os prompts, né? Se você tiver os bons prompts estruturados, esses 2 sêniors fazem a funcionalidade, né? Para isso. Eu fico pensando muito, porque assim, impacta muito minha área, que é a gestão de pessoas, né? Essas questões da inteligência artificial. Eu vejo que ela veio para ajudar muito, facilitar muito a vida da gente. E as questões, o porquê que eles vão substituir, tudo que é operacional, eles vão substituir mesmo. Isso é fato, não adianta a gente fingir que não vai acontecer, porque vai acontecer. Só que, se eu, como um cargo operacional, eu me desenvolver, crescer, evoluir, eu vou me transformar neste analista sênior. Então, assim, é uma migração. É o quanto eu vou estar preparado para não ser substituído. Exatamente. A gente tem que estar numa evolução constante. Então, você entender as ferramentas e como operar as ferramentas. Exato. Chegou uma ferramenta nova, eu tenho que operar. Chegou uma técnica nova, o médico não tem que se especializar? É isso. E eu falo muito isso dentro da agência para a equipe, de... Olha, chegou, precisamos estar atentos, entender como que funciona. Muitas vezes ela vai criar uma agilidade em algumas coisas. Então, assim, a agência tem 7 anos. Todo dia nasce uma ferramenta nova, muda o algoritmo, chega alguma outra coisa de estratégia. Então, quando a gente abriu a agência, não tinha relatório como se tem hoje. A gente ficava, às vezes, 2 dias para criar um relatório, que hoje em 2 minutos, assim, sendo com uma internet ruim, vamos dizer assim, em 2 minutos ele está pronto. Você coloca a data que você quer e ele vai arrumando tudo. Então, você tem várias coisas que otimizam essa parte operacional, que foi o que você falou. Mas a gente precisa de alguém que saiba o operacional para dar esse comando certo para inteligência artificial. E a criação dos cargos, né? Porque se existe essa tecnologia, eu preciso de pessoas para trabalhar, para desenvolver essas tecnologias, né? E assim, sempre tem um ser humano fazendo isso, né? É isso que às vezes as pessoas começam, porque vai deixar de existir, porque vai acabar. Esse tumulto que se tem nas redes sociais, todo mundo falando que vai acabar, as pessoas vão passar fome, que vai ter um caos no mundo. Calma,
calma, né? Eu já falei isso algumas vezes, assim, existia máquina de datilografar. Tem pessoas aqui que não têm idade, que não lembram da máquina de datilografar. Mas existia. Quando teve o computador, eu falei assim, meu Deus, as pessoas vão ficar desempregadas. Elas não se adaptaram. Então, existe uma adaptação. Lógico, tem um tempo para maturar, mais rápido que no passado, mas existe um tempo de adaptação, né, Caru? Então, as coisas vão se organizando, mas é aquilo. Eu tenho que sair da minha zoninha de conforto e buscar conhecimento. E indo até, né, da máquina que você está falando de datilografia, os bancos antes não tinham totens de atendimento. E aí, deixou de ter o caixa. Agora acho que tem muitos bancos já que estão sem. Mas pelo menos 20 anos teve essa transição e essas pessoas foram se realocando e se readequando dentro desse mercado. Então, é natural que a gente tenha avanços com a tecnologia, que bom que a gente tenha, que eles venham para facilitar. Mas enquanto a gente não tiver robôs com emoções, o que eu acho muito difícil... eu acho impossível. Porque o robô, se ele tiver algum tipo de emoção, ele é tendencioso com alguém que colocou aquele sentimento. Exato. Não é genuíno. Então, não dá pra gente colocar algo que não é genuíno e da pessoa, porque ele não é uma pessoa. Exatamente. Então, é exatamente isso que eu vejo. Visão crítica, parte emocional. Tem muitas coisas que a inteligência artificial, ela pode rodar 24/7 por 365 dias do ano como máquina, a favor da gente. Mas não uma substituição do ser humano, e sim um facilitador. Substitui funções e atividades, sim, mas não pessoas. Não, também não acredito nisso. Também não acredito. Desde que você se atualize. Porque senão a gente vai ter uma classe que vai ficar... à margem de, né, Caru? Sim. À margem de. Mas, assim, tudo depende da sua ação, né? É o quanto que você age, porque se você ficar no vitimismo sentado na sua cadeira esperando algo divino acontecer, não vai acontecer, né? Se atualizar. Não vai acontecer. É aquilo que você falou na agência, todo dia, toda hora tem essa... pluralidade de situações, tecnologias, e nós, como seres humanos, somos extremamente criativos e as coisas vão acontecendo no dia a dia e a todo momento, como dizem, né? Tudo junto e misturado, né, Carol? Tudo junto e misturado. Precisa se atualizar, estar atento realmente às tendências do que tem, não só na minha área como na sua, mas em todas, porque as coisas vêm aí realmente para facilitar. Eu fui até num evento e uma pessoa me procurou e falou, eu vi que você fez um artigo falando de ChatGPT e tudo mais, e que ela falou assim, na faculdade da minha filha, eles estão agora numa crise de como vão fazer com o TCC. Porque o TCC é uma coisa escrita. E depende muito da forma como você pergunta para o ChatGPT. Então, não é uma coisa que você consegue pegar plágio igual era no Google. Então, como que eles vão fazer a partir de agora? Eu falei, não sei te responder. Ao mundo. Não sei te responder. Eles vão ter que sair dessa... Eu falei, não sei te responder o que eles vão fazer. Mas o que eles deveriam fazer é achar alternativas fora dessas super tradicionais e antigas de como você mensurar a qualidade do ensino e o quanto teve de nível de aprendizado desse aluno. Então, vai ser uma prova oral, vai ser um trabalho que ele vai ter que fazer, o que vai ser? Construir algo, né? Cada faculdade vai ter seu desafio de entender e partir para isso, né? Então, trouxe também esse outro exemplo exatamente para mostrar que está todo mundo junto e misturado, como você falou, tendo que evoluir, que crescer, enfim, de estudar. A educação precisa melhorar muito, muito, né? Porque ela está lá em 1980 ainda, né, Caru? Quem sabe esse seja o momento. Exatamente. A pandemia não foi uma coisa... Foi uma coisa horrível, mas ela trouxe muitos benefícios, né? Fez muita gente sair aí do jeitinho básico de ser, né? E daí trouxe aí essas grandes disrupções. Mas, Caru, estamos chegando no final e, infelizmente, a gente poderia ficar aqui dias conversando, porque a sua área é muito... a gente se magnetiza, porque é muito o que está acontecendo, o tudo de moderno... É a sua área que envolve, né? Eu queria pedir para você deixar uma mensagem para os meus seguidores, para os seus seguidores aí.
que a Caru tem de mensagem para falar para a gente? E na sequência passa aí as suas redes sociais, porque você tem muito conteúdo relevante para nos ajudar, as matérias, o site, a revista. Fala aí para a gente, aonde a gente acha, Caru? Bom, a minha mensagem para vocês é: nem tudo é um bicho de 7 cabeças no marketing. Existe luz no fim do túnel. Amém! É isso. E se vocês quiserem essa luz também, o que eu puder ajudar, meus arrobas no Instagram e no LinkedIn é @carufernandes. Da agência é @comunicação cubo. O site cubocomunicação.com.br. E aí de lá vocês conseguem encontrar outros lugares para encontrar os meus artigos nas colunas, o podcast, enfim, todo o restante. Super obrigada aí pelo convite, adorei. Nossa, eu sou muito grata pela sua presença. Esse foi mais um podcast no Gestão Sem Crise com Débora Gianotto. E as minhas redes sociais, o LinkedIn é Débora Gianotto, o Instagram é Débora.Gianotto e também tem o YouTube, onde esse podcast e muitos outros estão lá para que você, empresário, empreendedor ou pessoa que está em transição de carreira, possa ter conteúdos extremamente relevantes para te ajudar no dia a dia. E semana que vem tem mais um assunto muito relevante com um convidado extremamente especial para ajudar você.